Olá, pessoal. Eu sou João Leite e, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início à segunda aula dessa formação em Psicologia Positiva, Fundamentos e Prática. Nesta aula, iremos abordar o aspecto das emoções positivas. Voltando um pouquinho no tempo, na aula anterior da semana passada, nós apresentamos o modelo do PERM, tá lembrado? O modelo estabelecido, pelo Martin Seligman, onde envolvia as emoções positivas, o engajamento, as relações, significado e realizações. Então, o nosso curso ele se dará segundo esse modelo. E hoje iniciaremos falando das emoções positivas. O que são as emoções positivas? O que elas nos trazem de benefício em termos de saúde, relacionamento, criatividade, no nosso trabalho? Será que tem impacto? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Fique comigo e vamos descobrir. Mas antes, não se esqueça de assinar o canal. Vamos exercer a nossa gratidão. Falando em gratidão, gratidão é essa a qual falaremos hoje também. Teremos uma intervenção, um exercício para vocês praticarem, que envolve o aspecto da gratidão. E não deixem de clicar no sininho das notificações. Por que isso é importante? Você desobriga a sua mente de ficar lembrando das coisas. A mente não é a melhor ferramenta para ficar se lembrando. A mente é boa para criar, inovar, planejar, estabelecer estratégias, resolver problemas. Então, vamos usar da melhor forma o potencial da nossa mente. Clica aí na sinetinha e na semana que vem, assim que o vídeo sair a próxima aula, a própria ferramenta te notifica. Ok? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos, então, falar hoje sobre as emoções positivas, começando por Paul Ekman. Paul Ekman ele foi considerado um dos 100 mais notáveis psicólogos do século XX. Ele estabeleceu a teoria da universalidade das emoções. Ele fez um estudo onde ele viajou por diversos países, visitando diversos povos. Inclusive, ele foi numa tribo, a tribo chamada Fore, lá na Papua Nova Guiné, na Oceania. E ele começou a pesquisar essa questão se as emoções eram efetivamente universais ou não. Ele identificou que sim. O que ele conseguiu encontrar? Que essas emoções, a alegria, surpresa, desprezo, a tristeza, a raiva, a aversão e o medo eram emoções universais. Isso foi em 72. Atualmente, essa lista está maior, tanto no aspecto das emoções negativas quanto as emoções positivas. Mas esse estudo ele continua válido, no sentido de que as emoções são universais. Um outro aspecto que foi muito interessante que ele identificou no seu estudo foi que, por mais que a pessoa tente de forma consciente ou inconsciente suprimir uma emoção, existem as microexpressões faciais, que duram em média meio segundo. E aí, inclusive, uma pesquisa feita pelo Dr. David Matsumoto, ele conseguiu utilizar essas microexpressões como uma forma de identificar a mentira. Olha que curioso. O Instituto hoje do Paul Ekman ele tem uma formação que é voltada para esse tipo de trabalho, em que, inclusive, instituições de defesa buscam esse conhecimento para estar trabalhando com isso, às vezes interrogatório e tudo mais. Então, assim, foi muito interessante essa questão, porque, inclusive, foi o que levou, esse estudo levou o Paul Ekman a ser um dos consultores dessa série Lie to Me. Então, ele deu um suporte em alguns conceitos que envolve aí o personagem da série. Esse conhecimento também tem sido usado pela medicina. Então, o Hospital Geral de Massachusetts ele criou um programa educacional que, dentre outras coisas, ensina os médicos a reconhecer os sentimentos dos pacientes através da leitura dos seus rostos, das suas faces. A partir daí, o médico tem uma melhor condição de adequar a sua conduta para amparar melhor o paciente. Olha que curioso. Em outro estudo, em 2009, pelo Matsumoto e Bob Willingham, foi legal, porque assim, até em época de Paralimpíada, eles fizeram um estudo examinando as expressões faciais espontâneas em judocas cegos. O que eles identificaram e descobriram com esse estudo?
que essas expressões elas são inatas. As expressões não são aprendidas visualmente. Então, a pessoa já nasce com aquela forma de expressar aquele tipo de emoção. Isso é bem interessante. E aí, uma coisa muito importante no âmbito da psicologia positiva, e muitas vezes eu vejo debates, pessoas se posicionando de uma forma equivocada, porque fica, às vezes, parecendo, a depender de quem está apresentando ou explanando sobre essa questão da psicologia positiva, parece que o pessoal que trabalha com psicologia positiva identifica que tudo é lindo, né? O mundo é lindo, é Alice no País das Maravilhas, né? Então, aquela coisa da síndrome de Poliana, tudo é lindo, maravilhoso, funciona, né? Nada está errado, tudo é positivo. Não é isso, em nenhum momento, nenhum estudo, né? Nenhum profissional que efetivamente conheça do assunto vai fazer esse tipo de abordagem. A psicologia positiva, né? Inclusive na própria taxa de felicidade, né? No coeficiente de felicidade, ele estabelece que é 3:1, né? Então, são 3 emoções positivas para uma negativa. Então, o negativo ele existe e ele tem um papel importante, a gente vai falar um pouquinho dele lá na frente. Tá? Então, a psicologia positiva ela não trabalha com a negação do negativo, tá? Com a negação do que é ruim, o que a gente deve esconder, o que não deve olhar para aquilo. Não. O que se propõe com a ciência da psicologia positiva é inverter a ordem das coisas. Nós vivemos uma sociedade onde se dá muita ênfase ao negativo e muito pouco se fala do positivo. A gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Então, é trocar essa proporção. Vamos enfatizar o que as pessoas fazem de melhor, vamos enfatizar o que o marido, a esposa, né, o filho faz de melhor para incentivá-lo a ser mais. Isso não quer dizer que, em momentos específicos e necessários, tenhamos que abordar o que não está bom, que está ruim, ou a dificuldade da pessoa. Então, aqui a gente vai abordar esse aspecto desse estudo que foi feito aí por alguns pesquisadores em 2001, né, que eles identificaram o seguinte: o ruim ele é mais forte que o bom. Né? De certa forma, isso se traduz naquele coeficiente, onde é preciso 3 emoções positivas para uma negativa, dada a força, né, que existe em relação ao negativo. E aí uma coisa interessante, que é um outro aspecto também que eu acho importante frisar, é todo mundo é sujeito a esse aspecto da negatividade, dessa tendência ou desses eventos. Ninguém está imune a isso. Porque o cara é psicanalista, ele é psicólogo. Não interessa. Todos nós estamos sujeitos a essas questões. Isso faz parte da vida e é saudável. Porque a gente vai ver também lá na frente muitas situações em que essas situações de trauma, de dificuldade, obstáculos, desafios, muitas vezes nos trazem um grande aprendizado. E um aprendizado, muitas vezes, muito maior do que se tudo desse certo. Então, às vezes, a dificuldade é o que vai fazer com que a gente consiga alcançar outro patamar. E aí, vamos falar um pouquinho, né, do por que aconteceu esse negócio das 3 emoções positivas para uma negativa. Né? Tudo começou com esse pesquisador, Marçal Losada. Ele é PhD em psicologia organizacional, ele veio dessa área de indústria e foi se especializando nessa área de psicologia. Tá? Então, o que ele fez? O Losada ele entrou em contato com a Barbara Frederickson em 2003, porque ela já tinha estabelecido aquela teoria do ampliar e desenvolver. A gente vai ver um pouquinho do que é essa teoria. Né? E aí, com base nessa teoria, na bagagem que ele tinha, né, na indústria, ele criou um modelo matemático. O objetivo dele era falar: vem cá, como é que eu consigo trabalhar esse negócio, identificar quais são as melhores equipes, quais são as equipes que têm maior desempenho, são as equipes que são mais elogiadas ou isso não tem nada a ver? E ele efetivamente conseguiu encontrar esse modelo matemático. O que ele identificou? Que os grupos produtivos eram os grupos que tinham 3 elogios, né? Arredondando, era 2,9013, mas 3:1. Então, eram 3 elogios do chefe, do gerente, do líder, para um problema encontrado. E para as equipes com desempenho máximo, aquelas equipes de alto desempenho,
eram 6 proposições positivas, elogios e um negativo. Aí, como a gente está falando de um aspecto de elogio, isso é muito importante para frisar. Isso tem que ser pautado numa realidade. Tá? A psicologia positiva é uma coisa séria. Então, o que eu estou passando para vocês é, eu sou lindo, então vou chegar lá, o fulano está com cabelo bonito, com vestido novo, que é unha, não sei o quê. Não, tudo bem, faz parte. Mas a questão não é o elogiar pelo elogiar. É o elogiar existindo um fundamento lógico, uma realidade. Então, aquilo que muitas vezes as pessoas fazem no dia a dia, passa despercebido, né? Porque a gente está sempre correndo. Às vezes é uma coisa que o cliente fala, ou o diretor falou alguma coisa, ou a pessoa mandou um negócio, mandou aqui um relatório diferente, ficou mais bacana, e a gente não passa isso de volta para as pessoas, não dá aquele feedback positivo. Né? E isso faz falta, porque a gente está deixando de aproveitar isso. Né? A pessoa ser elogiada, e a gente vai ver lá na frente, tem lá os seus benefícios. Então, vocês estão tendo, muitas vezes, todos nós passamos por isso, a depender do dia, né? Um dia que está mais complicado, um dia está mais tranquilo, mas a gente perde essas possibilidades, essas oportunidades. Então, parte dessa aula de hoje é falar sobre essa questão, essas oportunidades do dia a dia. Não vamos perdê-las. A gente vai falar um pouquinho mais desse aspecto dos feedbacks lá na frente, tá? Mas hoje eu queria frisar esse aspecto da questão, como a gente está falando da questão de elogio, tá? O elogio tem que ser pautado dentro de uma realidade. Da mesma forma, quando você vai colocar uma situação para um funcionário ou alguém que não está bom com base em quê? A pessoa vai querer saber, por que você está falando que eu fui arrogante, por que você está falando que eu deixo isso aqui não está bom, com base em quê? Ela vai querer, porque ela precisa entender, fazer essa referência. A gente tem que fazer isso com positivo também. Ok? Então, a teoria da Barbara Fredrickson, né, era que a questão dela que ela colocou, identificou, foi que a positividade ela amplia a sua mente e o seu coração. E isso faz com que a gente consiga angariar uma série de recursos e a gente consiga, né, evoluir e alcançar a melhor versão possível de nós mesmos. Utilizar ao máximo os nossos recursos. Então, como eu tinha passado para vocês na aula anterior de introdução, né, esse era o site inicial e quem quiser ainda pode me mandar um e-mail ou me manda um comentário ali que eu encontro uma forma de encaminhar para vocês o teste na planilha. Tá? Você faz esse teste para você ter essa referência. Né? Então, a partir de 3 para 1, né? 3 pontos positivos, 3 momentos felizes para 1, você identifica aqui o início do seu florescimento, né? Aumentando os seus índices de felicidade. Lembrando, né, eu falei isso na aula de introdução, mas vou falar novamente, isso não pode ser mensurado de uma forma aleatória, ou de 1 para 1. O que é esse 1 para 1, João? Hoje minha esposa fez um lanche para mim, botou um bolo especial, uma coisa boa. A minha filha me deu um beijo, uma coisa boa, e, sei lá, o Brasil ganhou uma medalha, né? A Paralimpíada ganhou mais uma medalha de ouro, coisa boa. E coisa ruim? Coisa ruim também eu tive 3, então estou lascado. Não dá para fazer dessa forma. Então, existe uma lógica, um cálculo por trás dessas questões. Então, tem que ser usado esse formulário. Foi ele que foi testado e utilizado como referência e validado para declarar que essas emoções positivas têm um efeito positivo ou não. Então, tem que ser usado esse formulário. Ok? Então, vamos falar dessa teoria, né, que ela estabeleceu do ampliar e desenvolver. O que isso, né, isso traz? O que isso, né, aumenta? O que acontece, né, com isso tudo? Então, pela teoria da Barbara Fredrickson, quando você efetivamente, né, tem uma situação, um evento de emoção positiva, ou você deliberadamente busca, né, intervenções e estratégias para promover emoções positivas, e muito dessa formação a gente vai estar falando sobre isso. Né? Não é aquela coisa do acaso, do além, estou aqui meditando, esperando que alguma coisa vai acontecer e aí foi legal. Não, isso também tem que acontecer. Mas eu estou falando de ação, de atitude, de postura, mudança de conduta, da gente ir atrás daquilo que a gente deseja, da gente se movimentar e tomar uma atitude e ir de encontro àquilo que é o nosso sonho.
Então, existem recursos, ferramentas, vamos utilizá-las para promover as emoções positivas, ok? Isso nos traz o quê? Mais recursos físicos. Então, desenvolve melhor coordenação, força e saúde cardiovascular. Isso influencia também os recursos cognitivos. Então, desenvolve o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas. A mente racional vai funcionar melhor. Ela amplia também a questão dos recursos sociais, o fortalecimento e a criação de novos laços. Olha que importante, porque isso vai impactar as emoções positivas lá no PERMA, no aspecto das relações. E recursos psicológicos, desenvolvimento de resiliência, otimismo, senso de identidade e orientação a metas. Se a gente for pegar principalmente o aspecto resiliência, vai ser um aspecto muito importante associado com o otimismo no âmbito das realizações. Vivemos hoje uma sociedade muito imediatista. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem algo no tempo que elas desejam e acabam desistindo. E, muitas vezes, elas não estão no caminho correto. Só que elas precisam ainda angariar alguma coisa, dar alguns passos adicionais. E, muitas vezes, por falta dessa resiliência, desse otimismo, elas deixam de alcançar aquilo que elas poderiam estar alcançando. Então, isso é um outro elemento que vai poder te ajudar também na sua jornada. Um estudo feito pelo Dinner, em 2020, um estudo bem recente, conseguiu comprovar que essas emoções positivas influenciam, no local de trabalho, no sucesso. Então, elas aumentam a questão das crenças positivas, a criatividade, o engajamento no trabalho. Então, isso é um aspecto muito importante, principalmente nesse modelo que estamos vivendo hoje. Então, o pessoal está trabalhando muito à distância, cada um na sua casa, então o contato físico diminuiu, isso está dificultando um pouco o trabalho dos líderes para conseguir manter o pessoal engajado, se comunicando e as coisas funcionando. Olha aí, uma coisa simples, barata, ao acesso de todos, é promover as emoções positivas. Isso facilita o engajamento. Então, se liga aí, tá? Então, promove também o aspecto da saúde. Trabalho em equipe e colaboração. Olha aí, vamos prestar atenção, gente. Uma coisa simples que está ao nosso alcance. Então, as emoções positivas favorecem o trabalho em equipe e a colaboração. Então, pessoas que estão fomentando emoções positivas no seu dia a dia, vão ter uma maior capacidade em relação ao trabalho em equipe. Satisfação do cliente, melhora da liderança e do desempenho. Então, olha só, é muita coisa boa para uma coisa que está aqui, bem na nossa frente. Gente, vamos abrir a mente. Vamos, cara, não sei, vai lá e faz. Vamos passar essa etapa, vamos superar essa questão do quebrar os paradigmas. Se propõe, assiste a aula, faz a intervenção, mas faz se empenhando, com foco, se engajando. E aí depois, se não deu certo, você fez o seu melhor, beleza. Quiser voltar, bater um papo comigo, trocar ideia, mandar e-mail, estou aberto a gente trocar ideia e conversar. Mas faz, porque é muito benefício por algo que é tão simples. Uma coisa fala, vamos aqui construir um spa, que vai levar 5 anos para construir, aí tem não sei o que de bom. Não, cara, é emoção positiva, uma coisa que você pode fomentar no seu dia a dia. Vamos lá, o que a gente está esperando? Um outro estudo também feito em 2009 fez essa correlação das emoções positivas com a resiliência. Um aspecto essencial que a gente falou um pouco aqui atrás e vai falar mais nessa formação. Além de aumentar a satisfação com a vida. Tá? E aí, por que as pessoas felizes ficam mais satisfeitas? Não é porque apenas elas se sentem melhor, mas porque elas conseguem desenvolver recursos para viver melhor. Tá? Então, isso é interessante. Vamos seguir. A psicologia positiva tem feito também adeptos em outras áreas. Isso é muito bom. Tá? Então, aqui está a foto aqui de uma jornalista que fez a formação na Universidade da Pensilvânia, a Catherine, ela é dinamarquesa. E olha que interessante. A gente fica pensando, algumas pessoas vêm conversar comigo, o quanto efetivamente nós estamos imersos numa cultura negativa.
Faça a sua reflexão. Encontre a sua resposta. Para vocês terem uma ideia, estava participando de uma reunião do grupo de mestrado na PUC do Rio, e uma das pessoas que era da classe, ela estava participando do projeto dela, um desdobramento de um projeto em inglês, né? É um projeto transcultural, está sendo realizado simultaneamente em diversos países, né? Está focado a dar uma melhor condição de vida para pessoas com Alzheimer, uma doença degenerativa. E aí o que acontece? Parte desse trabalho, dessa pesquisa, desse tratamento, dessa intervenção, era o pesquisador, a pessoa, ler um periódico do seu país, né, para trabalhar com o idoso ali, a questão da realidade, as coisas estão acontecendo. E aí essa pesquisadora olhou e falou, caramba, eu não posso botar esse negócio aqui. Se eu abrir o jornal aqui com uma pessoa com Alzheimer e começar a ler aqui um negócio, só tem desgraça. Só tem bomba. Então, olha a situação criada. Ela teve que chegar para o pesquisador-chefe do estudo, explicar a situação e falar, eu posso colocar uma outra questão aqui, que não seja essa questão dos periódicos, onde eu trago uma notícia neutra ou uma notícia positiva, ou melhor, a positiva, obviamente. Ele autorizou, ele entendeu, autorizou. Então, olha a situação que a gente vive hoje, né? A gente está sendo massificado ali, ó, né? Com tanta coisa, né, que não está boa, que está ruim, que isso já está interferindo até nos métodos de intervenção de estudos da ciência. Então, a gente precisa acordar. Existe uma diferença entre se manter informado e se deixar levar por todas essas questões de negatividade. Eu me lembro que ainda no ano passado existia um alerta, né, de alguns órgãos, de estar falando, olha, não fica vendo tanta notícia sobre o Covid, porque isso está impactando. Né? Porque da forma como a gente vê as coisas, se você for pegar pega de segunda a sexta, vê aí os jornais, tá? Celular, televisão. Gente, pode fechar o Brasil. Fecha o Brasil e joga a chave fora, porque não tem mais jeito. E quando se fala de alguma coisa que é positiva, não dura nem 5 segundos. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa assim, que eu vejo assim, muito positivamente, muito feliz, né? Isso também foi uma informação passada na formação da Universidade da Pensilvânia, na aula do Seliman, em que ele aponta isso, né, como algo que foi muito bacana, porque alguns países estão começando a acordar, né? Então, qual foi a questão aqui? Uma escola de jornalismo na Holanda, ela, na verdade, foi a primeira escola, a primeira universidade do mundo a lançar um instituto de jornalismo construtivo. Eles contrataram essa Catherine, que é uma jornalista dinamarquesa que tinha feito essa formação, né? E aí uma coisa interessante, o que ela coloca, né? Que o objetivo do jornalismo construtivo é encarar o mundo como um modelo de bem-estar, e não como um modelo doente. Hoje, não só o jornalismo, mas outras instituições encaram o mundo como um modelo doente. O que deveria ser? Está identificando possibilidades, crescimento, pontos fortes, e não apenas focando na dificuldade, na perda. Então, não se trata de querer tapar o sol com a peneira. Não se trata de querer fazer um mundo lindo e maravilhoso, um mundo de Bob. Não. Mas é parar de dar ênfase e massificar o que está ruim. Porque não é isso que vai fazer as pessoas crescerem, não é isso que vai fazer as pessoas conseguirem mais. Isso está sendo comprovado pela ciência. Gente, já são mais de 20 anos de psicologia positiva. São muitos estudos apontando para isso. Então, o tempo que você perde se alimentando com essas porcarias de notícia negativa, o que está ruim, só está prejudicando você. Você está jogando tempo e energia pro ralo. Quer fazer mais? Pensa no seu sonho. Se concentra naquilo que você já tem de bom e vai se movimentar em relação a isso. E aí o que acontece? Se dentro desse caminho, obviamente, existe uma dificuldade de sua parte, aí sim você vai pegar essa dificuldade e vai trabalhar em cima dela. Agora, se você vira a sua visão para estar olhando só dificuldade, só minhas dificuldades, só minhas dificuldades, você não vai andar.
porque você não vai ter uma retroalimentação, você não vai conseguir angariar melhores recursos. E isso também se desemboca na saúde, né? Então, esse estudo aqui está no livro do Dr. Martin Seligman, no livro Florescer, de 2011. E aí o que acontece? O que eles verificaram? Que as pessoas que tinham um estilo emocional positivo mais alto possuíam a menor porcentagem de resfriado. E aí eles fizeram na outra ponta também o estudo. Então, eles pegaram as pessoas que tinham um estilo emocional negativo, né, baixo, possuíam a menor porcentagem de resfriado. Então, eles pegaram nas duas extremidades para confirmar a mesma coisa. Um outro estudo também que foi bem interessante, isso foi feito em comparação com a interleucina, é uma proteína que causa inflamação. Tá? Então, quanto maior a carga dessa proteína, né, maior a inflamação. O que eles identificaram? Que quem tinha as emoções positivas mais altas, que são esse pessoal que está aqui embaixo, aqui, tá? São os que tinham a menor taxa de interleucina 6. Ou seja, quem tinha menos quantidade de inflamação. Então, olha, né, a gente já pega uma medida mais biológica. Né? Muitas vezes, algumas pessoas, esse negócio da felicidade é subjetivo. Isso aqui não é subjetivo. Isso aqui já é bem direto, né? Um dado clínico. Então, é bem interessante de verificar como essas emoções influenciam positivamente na nossa biologia, no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo. Agora, não se esqueça, meu amigo, se você está nessa vibe aí do, né, tá ruim, isso tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, isso também influencia negativamente na biologia do seu corpo. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. E como eu havia falado para vocês, vamos falar sobre a gratidão. Então, gente, uma coisa interessante, muito já se falou sobre gratidão, né? Inclusive teve aí alguns quadros, acho que Fantástico, enfim, todo mundo falou sobre gratidão. E isso acabou gerando um desgaste muito grande e muitas vezes eu identifiquei que isso foi tratado de uma forma muito rasa. As pessoas não usufruíram, né, de todo o conteúdo, de toda a profundidade do aspecto da gratidão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, a gratidão, ela funciona como se fossem 3 fases. Tá? A primeira delas é a fase cognitiva ou racional. É você reconhecer um ato de bondade recebido, né, de alguém ou de algo. Né? E aí entram as esferas, né, religiosas, espirituais, e por aí vai. Okay? A segunda esfera, a segunda fase, é a fase emocional. Então, uma coisa é você olha aquele negócio, legal, estou bebendo aqui um copo d'água. Tá. Você não sentiu nada, né? Você acha que você é grato, porque você sabe conscientemente que tem muita gente que não tem um copo d'água para beber, mas você não sentiu nada. Então, né, você ficou ali limitado àquela fase racional. Então, quem sente efetivamente de coração já começa a ter um outro tipo de benefício. A pessoa efetivamente sentiu a gratidão. E aí, partindo para o terceiro estágio, que é o comportamental. Então, a sua gratidão está impelindo você a fazer o quê? Ir em direção ao outro e retribuir, ou uma outra pessoa, compartilhar algo positivo com alguém. Então, isso é importante para você fechar esse ciclo de uma forma completa da gratidão. Você percebeu, identificou alguma coisa boa, se sentiu grato por aquilo, e aquilo fez com que você agisse de uma forma positiva para com outra pessoa. Então, isso aí, o que isso aí traz? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Que esses sentimentos de gratidão, eles servem tanto como amortecedor, quanto como reforço, né? Reduzindo os níveis de estresse, aumenta as emoções positivas, a satisfação com a vida e a resiliência.
A gratidão ela é interessante porque ela também representa uma força de caráter. Um pouco mais à frente nessa formação, a gente vai fazer uma avaliação onde vocês vão identificar quais são as suas forças de caráter, quais são as principais forças de caráter. A gratidão é uma dessas 24 forças. E, além disso, a gratidão ela acaba atuando também, facilitando o desenvolvimento e a manutenção das relações sociais. Mais uma vez, um reforço, né? A gratidão sendo utilizada como meio de desenvolvimento e manutenção das relações. Além disso, um estudo aí de mais de 2 décadas, que foi em 2014, né, identificou que a gratidão ela aumenta o bem-estar psicológico, físico, relacional e até espiritual. E até mesmo na visão de São Tomás de Aquino, né, que é tido como um dos pais da Igreja Católica, né, ele também definia a gratidão nesse processo de ações interligadas. Então, reconhecimento do benefício, né, o sentimento de gratidão e a retribuição. Porque se a gente recebe tanto, né, e aí cada um tem que fazer a sua avaliação, o que a gente está fazendo com isso? Guarda isso para a gente. E aí, quando tem necessidade, às vezes, algo que a gente possa fazer pelo outro, estender a mão, ouvir, fazer uma gentileza, né? Às vezes, segurar a porta do elevador, que você está vendo que a pessoa está vindo ali com uma bolsa. O que nós estamos fazendo com essa gratidão? O que a gente está fazendo com isso que a gente está recebendo? Pense nisso aí. E aí, qual é o exercício que vai ficar para a aula de hoje? É o diário de gratidão. Tá? Então, o que é esse exercício? Não é nada mirabolante, mas os resultados serão magníficos. Então, no final do dia, você vai refletir sobre 3 coisas boas na sua vida. 3 coisas que aconteceram. Tá? Depois disso, você vai escrever como você se sentiu e por que essas coisas eram positivas para você. O que foi? O que aconteceu? O que é? Por que eu me senti assim? Legal. E depois, né, você vai manter esse diário aí durante 21 dias. 21 dias que você vai fazer isso aí. Tá? Obviamente que essa é a minha proposta, não existe uma obrigação de ninguém em relação a isso. Agora eu posso garantir que os benefícios são reais. Ok? A gratidão é uma coisa interessante, eu quero estar passando isso para vocês. Esse exercício, apesar de ser muito simples, ele tem um aspecto aí que ele tem uma certa complexidade, uma profundidade. Por quê? Porque a gratidão ela acaba atuando como uma forma de exigir com que você tenha atenção mais focada no presente, nas pequenas coisas do dia a dia. Né? E aí, volta aqui comigo. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho uma situação, né, uma pessoa que fez o processo de coaching comigo, e aí, como tantos outros, né, basicamente todos, eu coloco esse exercício, né, uma das tarefas no início do processo. E aí foi uma pessoa que trabalhou em instituição financeira, né, onde pessoas não importavam números, planilhas e projeções de lucro. Né? Então, uma pessoa, ela mesmo se declarou assim, tendo sido afetada por todos esses anos do sentir as coisas. Né? Então, uma coisa que ela almejava, né, um incômodo que existia para essa pessoa, que ela não estava conseguindo mais sentir, como ela sentia antes. Então, falei, faz esse exercício aqui e daqui a 15 dias você volta. O processo dele foi estabelecido para ser uma sessão a cada 15 dias. E ele voltou depois de 15 dias e aí, cara, não consegui nada, rapaz. O negócio é difícil, né? Achei que era um negócio bom, uma tranquilidade, 3 coisinhas no final do dia, estava filé ali. E aí, não conseguiu nada? Não. Eu, caramba, mas que coisa nova, tá ruim, né, pai? Tá ruim. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Quantos anos você está? Tanto, essa idade não é difícil arrumar emprego. Mas você não está empregado aí, cara? Você se aposentou e se empregou automaticamente? É verdade, você já viu que está saindo um monte de notícia aí, negócio de crise, não sei aonde, guerra, né? Você não tem a casa para morar? Tem, não é verdade. Está com alguma doença? Não. Alguém da família está doente? Não. Então, a gente vai dando aquelas dicas, né? Para estimular a pessoa a prestar atenção.
E aí falava, vamos, vai esse negócio, faz de novo. Não, vamos lá, que eu vou conseguir. E foi. E aí voltou, né? 15 dias depois ele voltou. E aí? Consegui, rapaz. Agora entendi o que você está falando. É mesmo? O que houve? Eu estava caminhando, né? Onde eu caminho aqui no Rio, né? Na Orla. E aí tem um local ali que geralmente tem uma sombrinha, eu sempre paro ali para tomar água de coco, me alongar. E aí? E aí, quando eu fui parar lá para me alongar, eu vi que tinha uma menina na cadeira de rodas, cara. E aí, pô, eu me dei conta de que, pô, eu tenho minha saúde plena com essa idade, tenho condições de ir ali sozinho, sem depender de ninguém, posso me alongar, né? Tomando ali minha água de coco, e aquela menina não pode fazer isso. Falei, muito bom. Você acha que essa foi a primeira vez que você passou por alguém, né? Ainda que nessa condição de estar fazendo exercício, e passou por alguém que tivesse esse tipo de dificuldade de locomoção? Eis a questão. Esse exercício de gratidão ele é muito profundo porque implicitamente ele exige que a gente saia dessa correria louca que é a vida atual, desse automático, não tem que fazer mais, tem que entregar, manda e-mail, e aí cozinha, e atende o telefone, e faz não sei o quê, troca a fralda. Gente, esse exercício exige que você preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Se conecte com as pessoas, se conecte com o presente. É ter mais foco. O mundo de hoje exige que a gente seja muito multidisciplinar, né? A gente foi bombardeado por esse conceito de que o multidisciplinar é que é o cara que faz 1000 projetos ao mesmo tempo, e que faz isso, e que faz aquilo. Vão existir momentos que isso é necessário. Mas se você vive só nessa frequência, isso afeta completamente sua capacidade de se focar e ter um desempenho melhor. E você perde essas questões. Então, não se engane, porque todos nós temos coisas positivas todos os dias. Mas nós precisamos reabilitar a nossa mente a ter atenção a isso. Vou dar um exemplo muito simples e básico, mas é que é interessante. Eu estava, né, quando ainda tinha um escritório no Rio, aqui no centro do Rio, antes da pandemia, né? Eu estava vendo, naquele dia, saí mais tarde, estava vendo a Ana Maria Braga. Tá? Estava tomando meu café aí, assistindo a Ana Maria Braga. Maria Braga, mas o que tem a ver Ana Maria Braga para o trabalho? Exatamente. Por eu estar vivendo, né, 100% ali o que eu estava ali na minha frente, ali, o momento, eu estava prestando atenção no que estava acontecendo. O que aconteceu? Ela, naquele episódio, né, e aí uma coisa interessante, beijo, Ana Maria, que assim, o compartilhamento dessa sua vivência me fez ajudar muitas pessoas. Então, o que ela declarou? Né? Quando ela estava no início lá da trajetória dela, ela tinha sido convidada para uma casa lá do pessoal chique, não sei o quê, e aí que ia ter um jantar lá cheio de 9 horas, cheio de etiqueta, que ela, né, não entendia daquelas coisas que ela, né, não era muita praia dela. Ela foi, sentou lá, e aí veio o garçom, né, o jantar que ia ser servido, não lembro se era francês, ou enfim, não vem ao caso, mas naquele estilo, né, de mesa, eles iam servir primeiro o convidado. Né? E aí aquela coisa, né, cheio de prato, cheio de talher, cheio de copo. Ela pegou lá um prato grande que tinha e falou, bota aí, o cara botou. E aí serviu o anfitrião, ele também pegou o mesmo prato e está se comendo, batendo papo. E aí, quando foi trocar o prato, ela percebeu, né, a situação que havia ocorrido. Porque quando o garçom veio, ele trouxe um outro prato grande. Né? E aí ela percebeu, caramba, eu fiz coisa errada. Mas ali, automaticamente, né, ela, inclusive, exerceu essa gratidão, né? E ela falou que ela nunca esqueceu isso, que ela falou que foi a maior prova de nobreza que ela já viu na vida dela. Porque o anfitrião, para não constrangê-la, ele seguiu o mesmo erro dela. Né? E aí, o que eu fiz com isso? Eu peguei isso aí, transformei numa história, peguei isso aí como metáfora, a essência, o conceito, e muitas das minhas hipnoses, né,
eu passo para algumas pessoas que estão em situação que, às vezes, aquelas pessoas não conseguem se desprender. Não, porque o certo é esse, tem que fazer assim, porque tem que falar, porque é verdade, não sei o quê. E, muitas vezes, né, a gente não apontar o erro, a falha, a dificuldade do outro é um gesto de caridade, é um gesto de nobreza. Então, eu uso muito isso nos meus processos. O que culminou isso? Eu estar vivendo o presente. Porque se eu tivesse com a minha cabeça ali comendo mecanicamente, não, que agora de manhã, 10h30, eu tenho que atender o fulano, ele está com esse problema, aí à tarde não sei o quê, mas aí eu tenho que pegar minha filha na escola, eu não assisti nada. Eu não ia ter esse aprendizado. Então, faça a sua reflexão do quanto você está perdendo nas relações, no próprio desempenho daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Faça esse exercício e eu tenho certeza que você terá excelentes resultados. João, por que esse negócio de 21 dias? Existe um aspecto que está por trás disso, que foi de um médico cirurgião, em que ele percebia, né, que os pacientes dele, ele trabalhava com muita gente que tinha amputação e tudo mais, e aí esse povo, ele continuava, né, o pessoal amputado continuava falando, né, oh, mas está doendo minha perna. Ele falava, a perna não tem mais perna, né? E então, durante 21 dias, ele percebia esse padrão de comportamento. Então, o cérebro ele persistia, né, no modelo antigo, onde o membro existia, aquela situação existia, a pessoa continuava daquilo. Depois de 21 dias, né, ele percebia que as pessoas não mais relatavam isso, ou seja, o cérebro se adaptava à nova situação. É óbvio, gente, que isso é uma média. Tem gente que com uma semana, às vezes, 2 semanas, ou com mais tempo, 2, 3, 4 meses, né, é o tempo necessário para se estabelecer um hábito. Mas muita gente adota esse modelo dos 21 dias, eu acho que é um modelo, uma métrica interessante, e é o que eu estou passando como sugestão para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de repassar esse vídeo para pessoas com quem você se importa, para quem você deseja bem, né? E deixe seu comentário e seu like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.